Então, nós estamos juntos mais uma vez para o nosso Evangelho. Obrigada pela presença de todos. Vamos começar, então, com a nossa leitura da mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Meus queridos amigos, vamos agora então nos harmonizando, mentalizando Jesus, nosso Mestre querido, deixando que a sua luz chegue até nós, nos fortalecendo, nos cobrindo de proteção e amor, tornando a nossa caminhada, assim, um pouco mais tranquila, um pouco mais serena, deixando-nos confiantes naquilo que nos propusemos a desempenhar aqui, nesta reencarnação. Rogamos aos nossos benfeitores, aos nossos anjos guardiões, que estejam sempre ao nosso lado, especialmente agora, neste momento do Evangelho, que possamos compreender os ensinamentos que serão ministrados essa noite e, principalmente, colocá-los em nossas vidas diariamente, que através do estudo possamos nos transformar verdadeiramente e sermos pessoas melhores e mais amorosas a cada dia. O Mestre Jesus nos abençoe e nos dê o entendimento que tanto necessitamos. Que assim seja. Hoje, então, nós teremos o Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador. E quem fará a leitura hoje será a nossa irmã Lenir, e depois a explicação a nossa irmã Mari.
novamente, né, como todos os evangelhos, aquele que estiver necessitando do passe, lembrando sempre que os nossos mentores espirituais estão agindo, então é só mentalizar, né, pedir a eles aquilo que necessita. E a água fluidificada também, é só estar ali do ladinho, que já estará sendo colocado ali o remédio para todos os nossos males. Tá bom? Lenir, então, por favor, pode fazer a leitura. Boa noite a todos. O capítulo 6, o Cristo Consolador. Instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Item 7. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos os que sofreis e que estáis carregado, e sereis aliviados e consolados. Não procurei alhumes e força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, através do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade seja extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que suga o mais puro do vosso sangue e vos produzem chaga quase sempre mortais. Que o futuro humilde e submisso ao Criador pratique sua divina lei. Amai e orai. Sede dócil aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Passo a palavra para a Mary. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer, né, a oportunidade de estar mais uma vez aqui trabalhando com vocês, né, sobre o Evangelho. E hoje eu vou trabalhar com vocês, então, no item 7, um pouquinho do item 8, né, do advento aí do Espírito da Verdade. Então, esse item do Evangelho, ele nos chama muito a atenção, pois ele se inicia dizendo assim: sou o grande médico das almas, e venho vos trazer um remédio que vos há de curar. E qual foi o remédio que Jesus nos trouxe? Em qual farmácia, né, ele mandou nós comprarmos os medicamentos? Ou de onde ele trouxe esse medicamento? Então a gente precisa refletir um pouco mais no Evangelho de Jesus. Porque nós somos responsáveis pelas chagas que nós abrimos em nossos corações, pelas doenças que hoje estamos passando. E essas doenças nada mais são do que a drenagem, né, dessas nossas energias deletérias, dessas energias mórbidas, que foram construídas por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, no campo dos nossos sentimentos. E essas energias são levadas até ao nosso perispírito pelo pensamento. E é por isso que nós precisamos, né, como eu já trabalhei com vocês isso, estar muito atentos aos nossos pensamentos, bem como, né, aos nossos interesses. Por quê? Os nossos interesses, eles são revestidos de intenções. E eu preciso estar atento, né, saber quais são as minhas intenções ao dirigir uma palavra, ao realizar uma atitude e um ato. Tudo isso merece de todos nós um olhar diferente. Sabemos, por exemplo, que os espíritos amigos fazem de tudo para nos auxiliar. Eles nos auxiliam a ter força, a ter coragem, auxiliam-nos com intuições para que possamos mudar nossas vibrações. Mas nós temos visto que grande parte, até mesmo de nós espíritas, que estão aí nas casas espíritas, estamos buscando a cura do corpo físico.
Jesus não veio curar o corpo físico. Por isso que ele diz, eu sou o grande médico das almas, ou seja, dos espíritos. Né? E ele ainda fala assim, os fracos, os sofredores e os enfermos são os filhos prediletos. E não é esse fraco e sofredor piegas, né, que nós temos sido aí. Não é esse. Ele está se referindo àqueles que ele chamou de os bem-aventurados, os pobres de espíritos. Aqueles que eram simples, aqueles que tinham desejo de crescer, vontade de crescer. E foi para eles que Jesus trouxe os primeiros medicamentos quando trouxe as parábolas. Jesus não foi fazer a semeadura de suas parábolas, né, nas sinagogas. Ele chamou a grande multidão que estava ali sendo acolhida por ele. E as suas parábolas constituía e constitui até hoje um método muito eficiente para auxiliar a construção do nosso pensamento, da nossa maneira de compreender, né, da nossa maneira de interpretar. E os sábios do mundo, os grandes do mundo, eles não veem em Jesus esse médico que nós estamos falando aqui, discutindo aqui. E quais foram as receitas que Jesus nos trouxe? As receitas com os medicamentos trazidas por Jesus são amar ao próximo como a si mesmo, ainda coloca uma indicação nessa receita. Amai os vossos inimigos. Faça pelo outro aquilo que gostaria que fizesse por ti. A prática do bem e da caridade. Não julgueis para não serem julgados. São esses pontos importantes que Jesus nos ensinou e que são os indicadores de nossa cura. Mas a cura que nós queremos é a cura da facilidade. Queremos nos livrar da doença, pois não compreendemos ainda que a doença é o bálsamo que nós temos para que possamos nos aproximar de Deus. Né? Ela é um indicativo de que algo está fora do caminho, da nossa rota, né? Do nosso plano reencarnatório. Imagina se não tivéssemos enfermidades da condição evolutiva que nós nos encontramos. Nós estaríamos fazendo as nossas viagens, gastando dinheiro e cada vez mais voltando às orgias que, de fato, né, nós temos voltado, mesmo com a pandemia. Então, isso indica que ainda não compreendemos o que o médico das almas veio nos falar. Nesse item do Evangelho também é abordado o seguinte: não busquei alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Todos que passam pelo câncer, por exemplo, que é uma doença muito difícil, sabem que a quimioterapia e os tratamentos convencionais são muito doídos, são muito pesados. Né? Sofrem quem passa pela quimioterapia, sofrem os familiares. Né? Mas se nós não tivermos a compreensão da importância da enfermidade para nos libertar das energias que compõem esse nosso núcleo de dores, né, nesse nosso contexto espiritual, nós não estamos curados. Quando nós não aceitamos, quando nós nos revoltamos, não curamos as chagas do espírito. E o médico das almas veio nos ensinar isso, essa é a questão. Nós precisamos curar as chagas do nosso espírito. As doenças do corpo são um reflexo, né, das doenças do espírito. Né? Para curar a doença do espírito, a gente expurga isso para o nosso corpo físico. Nós precisamos curar o nosso espírito, a nossa alma. E é isso que Jesus veio nos ensinar com o Evangelho, né? Com todos os seus ensinamentos. Tá? Só que isso tem sido uma válvula, né? Uma porta, às vezes, que se abre para muitas religiões explorarem os irmãos e dizerem que o Salvador nos cura. Não, o Salvador não nos cura. Ele não vai nos curar enquanto nós não tivermos predispostos a amar e a corrigir aquilo que nós contraímos para nós mesmos. Porque isso é a lei de Deus. Por que não foram curados, por exemplo, todos os cegos? Né? E por que Jesus nos exemplifica a questão, por exemplo, né, da mulher cananeia, chamada da mulher de muita fé? A mulher cananeia era considerada uma pagã. E ela pede ajuda a Jesus por sua filha. E testando a fé dessa mulher, Jesus responde que veio para os filhos de Israel, né? E não
atende ao pedido momentâneo dela. Porém, ela continua gritando e ela se chegou até Jesus e diz: tende piedade de mim. E Jesus responde: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E aí ela disse para Jesus: mas os cachorrinhos também comem da migalha que caem das mesas dos seus senhores. Nesse momento, Jesus percebeu a grande fé que ela tinha. Porque naquela hora, não importava se era judia ou não. Ela estava implorando pela filha dela. Implorando para que Jesus não deixasse sua filha morrer. E aí Jesus, percebendo, né, a grande fé que ela tinha, Jesus cura sua filha. E o que fez Jesus olhar para aquela mulher? Foi o seu desespero? Sua coragem? Não. Foi a sua fé. A fé atinge o coração de Deus. E nós podemos chegar a Deus a qualquer momento, a qualquer hora, com a nossa fé. Não importa que sejamos isso ou aquilo. O que importa é que eu me reconheça como filho de Deus e seja obediente à sua lei. A mulher hemorroísa, no meio da multidão, quando toca Jesus, ela recebe a energia do Cristo e imediatamente o fluxo sanguíneo para. Isso mostra que ela estava com vontade de crescer, com vontade de mudar, com vontade de ser curada. E ela procurou Jesus no silêncio, porque ela estava com vontade, porque ela estava cansada de ser humilhada. Imagine uma mulher naquela época com fluxo sanguíneo 24 horas por dia. Imagine o esgotamento, a anemia que ela devia estar, a fragilidade dela e as humilhações que ela passava. Então, se eu não me colocar no lugar do outro, eu jamais vou entender o que Jesus veio nos dizer com a frase: sou o grande médico das almas. O Espírito da Verdade descreve que, por meio do Espiritismo, Deus dirige um apelo aos nossos corações e pede que escutemos o Espiritismo quando ele nos fala sobre a imortalidade, quando ele nos traz nosso modelo de conduta, como nós devemos nos comportar. Né? E aí nós entendemos que o Espiritismo não é uma portinha que se abre, é uma porta grande e uma janela aberta para que eu possa penetrar no seu conhecimento e, através desse conhecimento, eu poder me transformar. Enquanto eu carregar o ódio, maledicência, eu estou distante dessa cura. E nessa mesma passagem do Evangelho, o Espírito da Verdade nos adverte: extirpados sejam de nossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Nós estamos mergulhados ainda nessa psicosfera do erro, da incredulidade e da mentira. E segundo o Espírito da Verdade, são monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei. Isso foi lido pela nossa irmã Nini. Então, é por isso que hoje nós estamos vivendo essa situação de pandemia. Nós todos estamos submetidos a uma lei porque nós não somos e não fomos cumpridores da lei. E a lei maior é a lei que vai nos alinhar. Então, eu preciso estar desenvolvendo em mim a humildade para que eu seja submisso à lei de Deus. E aceite, as suas leis. Não adianta eu querer fazer aquilo que eu quero. A lei é a lei universal. No item 8, desse mesmo, das instruções dos Espíritos, o Espírito da Verdade também fala assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Quem são os humildes? São aqueles que não são arrogantes. E lembremos que a humildade não quer dizer a forma física como vivemos. A humildade é do espírito. A humildade é a compreensão que a lei divina nos oferece para que nós possamos descobrir e desvendar a grandeza de Deus.
E quando Jesus nos convida a sermos curados por Ele, né, nós precisamos entender quais são os sentimentos que vão nos permitir submeter à cura divina. Porque quando ele fala das bem-aventuranças, das consolações, ele está nos mostrando que a Terra ainda é um hospital para aqueles que estão muito enfermos. Ela é uma escola onde recebe, né, todos os tipos de alunos, mas não são todos os alunos que compreendem a lição. Nós estamos vendo hoje que a intelectualidade não representa a grandeza do espírito. Quanto nós temos percebido de nossos irmãos que recebem grandes oportunidades materiais para fazer o bem, para auxiliar, para multiplicar as ações, e nós vemos que na prática não é isso que acontece. Vemos na realidade que o resultado é o contrário de tudo isso. Nós estamos vendo que o chamamento da pandemia é para todos nós, que já desperdiçamos lá naqueles reinados, lá no tempo de César. Mas só que nesse tempo, nós não tínhamos ainda a luz, a compreensão da verdade. Agora, com a doutrina espírita, eu não posso mais continuar a fazer a mesma coisa. Então, eu deixo aqui uma advertência, né, uma reflexão, para que possamos pensar. O corpo é o instrumento do espírito. Quem cura, né, quem cuida do corpo são os médicos, é a ciência. Quem cuida do espírito é a religião, ou seja, a religiosidade. O conhecimento espírita tem nos ensinado a buscar a cura íntima da modificação dos nossos sentimentos. Tá? A cura do espírito, né, logicamente, que vai levar à cura do corpo. Porque se meu espírito não está enfermo, eu não preciso expurgar isso para o meu corpo físico. Ok? Nós precisamos, então, cuidar primeiramente do quê? Da cura da nossa alma, do nosso espírito. Que não alimentamos, então, em nós a mágoa, o rancor, o ódio, a cólera, a ira. Melhoremos, assim, a nossa condição vibracional, né? Nossa energia. Mas esses ainda, né, são os núcleos de dores que ainda carregamos. Por isso que Emmanuel nos fala que o egoísmo é o câncer da humanidade, que é uma chaga. Então Jesus não pode curar nosso egoísmo. Não, ele não vai curar nosso egoísmo. Ele está nos ensinando como sair do egoísmo. Portanto, quem cura é o Evangelho do Cristo. É o Evangelho de Jesus. Né? São as suas lições que vão nos curar. Por isso que ele diz, eu sou o médico das almas. Porque seus ensinamentos é que vão modificar a nossa maneira de pensar e de sentir. E é essa reflexão que eu queria apresentar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Mari, pela linda palestra e a linda reflexão que nos trouxe. E eu convido agora o nosso irmão Olício para fazer a prece final. Oi, gente. Nós estamos muito preocupados no nosso dia a dia, esquecendo de elevar nossos pensamentos a Deus, porque nossas preocupações, estamos um passo de viver em dificuldade. Então vamos fechar nossos olhos e levar nosso pensamento a Deus e procurar refletir o Evangelho de hoje, porque nós precisamos mesmo de Deus, nós precisamos mesmo de confiança para sobreviver a essa dificuldade. Então vamos elevar a Deus os pensamentos, direcionar essa prece, essa vibração para todos os médicos, para todos os enfermeiros, para todos os pessoais que trabalham nos hospitais, que estão passando por dificuldade, tanto quanto nós, Pai. Ô Mestre, ampare e protege as pessoas que estão com essa doença, com esse vírus. Protege nossos familiares, protege nossos amigos, protege todo aquele que precisa da sua ajuda, Pai. Sabemos que ainda somos seres imperfeitos e precisamos muito da sua ajuda, Pai.
nesse momento que está passando por dificuldade, precisa muito de oração, de bons pensamentos, de bom comportamento, para refletir e compreender que estamos passando. Obrigado, Deus. E para encerrar o evangelho de hoje, vamos fazer a prece que nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá hoje. Perdoai, Senhor, nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair em novos erros, em tentações, mas livrai, Pai, de todo mal, que assim seja. Obrigado, Deus. Boa noite a todos. Obrigada, Lício. Obrigada a todos vocês por estarem conosco sempre nas quintas-feiras. E espero vocês na próxima quinta novamente, tá? Fiquem com Deus.